Bem com vocês? Eu espero que sim. Eu quero contar uma história, mas para isso eu vou chamar o nosso convidado, porque eu quero que ele ouça essa história junto com vocês, tá? O Antônio já está por aqui e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a importância de fazer educação financeira para os jovens, especialmente para os jovens. Você. Alá! Tudo Ê! bem? Antônio, muito obrigada. Primeiro por ceder espaço na sua agenda, que eu sei que é complicado, e ter remarcado tão próximo assim, porque você sabe da importância da sua participação aqui com a gente hoje. Tudo bem com você? Tudo bem, sim. Vocês aí, tudo bem? Tá me ouvindo Graças bem? a Deus. Sim, estamos vendo e ouvindo muito bem, graças a Deus. Eu tô aqui no estoque aí na loja, então aqui tá uma correria, mas eu falei, a gente vai conseguir entrar tranquilamente por aqui. Já pedi para fechar tudo ali para que a gente possa ter uma boa conversa hoje aí. Antônio, eu tenho muitas coisas para te perguntar, mas antes eu preciso te contar uma história e ela é rápida. Fica à Há vontade. 7 anos atrás, quando eu inventei o História de Sonhos, quando eu achei que eu sabia fazer isso, eu tinha já um amigo chamado Fernando Corte, que por sinal é teu amigo também. E eu tinha muitas dificuldades de lidar com as finanças do projeto e com as minhas pessoais. E aprendi muita coisa com o Fernando, em especial uma teoria que eu chamo de ganha-ganha, onde que você ganha pouquinho e do pouco se faz muito. Eu ganho, você ganha, se a gente trabalhar em conjunto um para o outro. E aprendendo essas coisas com o Fernando, nós tivemos uma ideia. Fernando, eu conto histórias de pessoas bem-sucedidas. Posso contar a sua história como exemplo para os meus alunos? E o Fernando, de prontidão, me deixou contar a história dele. É uma história de sucesso, você conhece bem, até melhor do que eu. Passou-se um tempo, eu coloquei isso na sala de aula como um projeto, um programa, um extra do História de Sonhos. E eu comecei a trabalhar com jovens de 16 a 24 anos que vão para o mercado de trabalho no seu primeiro emprego. E comecei por um motivo muito específico, viu, Antônio? Eu tinha vários alunos que estavam com o problema da inadimplência. É, isso mesmo. Oi. Hoje no Brasil, 47% dos jovens de 18 a 25 anos têm o nome comprometido no SPC Serasa. E nessa mesma faixa etária, nós vamos ter jovens, 86% deles, que já passaram pelos órgãos de proteção ao crédito. Às vezes sujou o nome, mas conseguiu se reabilitar ali na questão comercial. E conversando mais a fundo com o Fernando, resolvemos tirar o projeto do presencial para montar ele online. Foi só aí que eu descobri o porquê que o Fernando é eficiente com dinheiro. Porque ele tinha tido um mentor, um professor, alguém que estava ali nos bastidores ensinando tudo isso para ele. Quem era? Antônio Soma. Então você é o homem por trás do sucesso do Fernando? É, na verdade eu falo assim, todo mundo precisa ter um mentor, isso é fato, né? A gente sabe disso, para todas as áreas. E uma das coisas que eu vejo que os jovens erram muito é buscar os mentores errados, né? Eu sempre dou um exemplo sobre mentoria sobre casamento. Se você for hoje pedir uma mentoria sobre casamento para o Fábio Júnior, você vai ver que não vai ser tão, Ah, não é a pessoa. não é a pessoa adequada. Mas se você for buscar uma mentoria com uma pessoa específica, você vai conseguir ter bons resultados. Eu conheci o Fernando através de um projeto também que eu fiz aqui na cidade, que a gente chama, né? Agora, por causa da pandemia, a gente segurou um pouco, mas a gente chama de rodada de negócios. É um projeto que nasceu no ambiente empresarial, a gente estava conversando sobre isso e vendo que muita gente quer empreender, mas não sabe. Não tem, né, o feeling de empreender. Às vezes tem o sonho, né, tem a vontade, mas não tem o feeling, não tem a gestão. Então, para que isso decline, né, para que isso venha a não se tornar uma realidade, é muito grande no Brasil.
Para você ter uma ideia hoje, de cada 3 a 5 mil empresas que se abrem no Brasil, quase metade fecha logo nos primeiros 6 meses. Porque as pessoas têm a vontade, quer ser empreendedoras, o brasileiro é uma pessoa empreendedora, mas não tem a gestão, não tem a administração, ou nunca ouviu falar sobre uma administração financeira. Isso, infelizmente, ainda não é ensinado nas escolas. Então, a gente sabe que o que acontece? Quando a pessoa não tem essa facilidade de gestão financeira, é mais propenso ela não ter sucesso. Então, com o Fernando, eu conheci ele nessa rodada de negócios, a gente organizou a rodada e ele estava lá, e aí ele me procurou, ele falou, tô com uns projetos assim, entra dinheiro, mas eu não estou sabendo administrar, tá saindo dinheiro, né? A gente brinca saindo pelo ladrão, entra bastante, mas eu gasto bastante. E aí, aos poucos, a gente foi trabalhando aí a mentalidade dele, junto com um projeto, né, uma planilha, um projeto escrito, e aí ele conseguiu romper mais e ele mesmo fala que hoje ele consegue ter uma prosperidade. Gente, quando a gente pensou em trazer o projeto Cofrinho para o ambiente virtual, eu e o Fernando começamos a pensar em várias situações que poderia tornar esse projeto exatamente viável e acessível para todos. O principal foi que a gente foi atrás de conversar com o Antônio, porque o Antônio é o homem das finanças, é o homem dos números. Ele entende bem o que ele está falando, ele podia ensinar para a gente e a gente multiplicar para vocês de uma forma simples, prática e objetiva. Antônio, os nossos alunos, especialmente do primeiro emprego, eles têm uma noção de matemática exatamente como a escola ensina. É uma matemática conteudista, daquela que a gente não entende muito bem aonde vai aplicar. Para que eu tenho que aprender regra de 3? Para que eu tenho que aprender a equação do primeiro, segundo ou milésimo grau, se eu não sei aonde eu vou aplicar isso no meu dia a dia? E aprender a educação financeira com você é muito prático. O Antônio me mandou umas planilhas tem uns 15 dias, que eu já consegui preencher sozinha, pela habilidade, pela facilidade da praticidade que é a informação que ele colhe da gente. E ali eu consegui entender algumas coisas só por aquela planilha. Então, o projeto Cofrinho vai entrar no ar. Se Deus quiser, aí com 45 dias ele vai estar lá. O Antônio gentilmente cedeu o material didático dele para que a gente possa ensinar a vocês. Vamos começar aí daqui uns dias. Agosto já tem marcado uma sessão de palestras onde o Antônio vai disponibilizar o conteúdo deles, falando para vocês também no presencial, que a pandemia nos deixar, espero que sim, se não deixar vai ser por videoconferência. Mas eu quero que você conte para eles, Antônio, um pouquinho desse livro aqui, que eles vão receber já esse mês. O pessoal do Quero Livros, que se cadastrar, já vai receber, que é o Atitudes para Prosperar. Esse eu já li, tá lacradinho, porque é o que vai para os alunos. O meu tá bem folheado já. Conta para eles um pouquinho, por que você escreveu esse livro aqui, Antônio? A princípio, né, eu também parto dessa premissa que a matemática na escola ela não é tão viável, né? Ela não é para o dia a dia, né? Não forma dentro da escola, principalmente na área financeira, né? Na matemática, não forma a pessoa para o dia a dia do trabalho, para gestão mesmo, para compra e venda, para administração em si, né? A gente ouve muitas frases, quando não tem dinheiro, dinheiro não dá em árvore, ou dinheiro é escasso, né? Nem todo mundo vai ganhar dinheiro. Então você começa a ver que tudo aquilo que você aprendeu na escola, na regra de 3, né? Ou hipotenusa, você vai ver que essas coisas a gente não consegue aplicar no dia a dia na questão financeira mesmo. Então, quando eu comecei a enxergar isso, e foi muito assim, enxergar porque eu passei por isso, né? Então, um dos primeiros professores que eu tive foi meu avô, né, que não estudou muito, né, não tinha esse privilégio que a gente tem hoje de estudar bastante. Né? Então, o meu avô fez até a 2ª série só. E ele já teve que entrar para o mercado de trabalho. Mas o meu avô, toda vez que ele recebia o salário dele,
ele já tinha uma administração feita já. Ele falava, ele assim, olha, isso aqui é para pagar o Zezinho lá do açougue, esse outro aqui pro Manuel da padaria. Então ele tinha já, dentro do projeto, do salário dele, todo discriminado. E aquilo me chamava a atenção, porque eu falei, puxa vida, né? Não tem tanto estudo e tem um conhecimento financeiro de que, né, a primícia, né, que é você gastar menos do que você ganha. Então, o meu avô sempre trabalhava essa frase. Você sempre tem que gastar menos do que você ganha. E uma frase que me marcou, que ele falou, ó, se você quiser gastar um dia 1.000, você tem que ganhar 2.000. E assim por diante. Então, se você quiser ganhar, você quer gastar 2.000, ganhe 4. Então, essa era a visão que ele tinha. Né? Você gastar menos daquilo que você está recebendo. E como eu saí também de casa bem cedo, né? Tive que sair para o mercado de trabalho, eu via que eu tinha que saber administrar as minhas finanças, porque se eu não administrasse, eu estava enrolado. Então, né, quando você sai para o mercado de trabalho, morar sozinho, e tem essa questão de você estudar, e tem que pagar, e aí entra o capitalismo no Brasil, né, que faz com que a gente meça quem é, quem não é, né, pela roupa que está vestindo. Então, os jovens de hoje sofrem muito mais do que a gente sofria, eu vejo isso. Porque na nossa época, o nosso sonho era ter um Nike, um Le Cheval, né? um tênis aí que era da época, era famoso. Hoje, eles têm que ter iPhone, eles têm que ter uma calça da grife, eles têm que ter, né? Então, para eles está bem pior. Né? Então, essa forma de medir capitalista faz com que os jovens se tornem inadimplentes muito rápido, porque eles querem acompanhar um padrão de vida que eles não estão ganhando ainda. Então, exatamente, quando eu enxerguei isso na minha vida, eu comecei a trabalhar isso de uma forma mais eficaz. Então, o que eu fazia? A regra clara, pegava um caderninho, colocava lá, receitas, ganho 1.000. O que eu tenho que fazer? Gastar pelo menos 60% só disso, para que eu tenha uma reserva financeira e possa evoluir financeiramente. Então, eu comecei desse jeito. Ô, Antônio, E aí que nasceu a ideia do livro. você vai concluir esse raciocínio. Eu me especializei em alunos ansiosos e alunos depressivos. E eu tive casos seríssimos, gravíssimos, de alunos que vieram a ser manifestadores do transtorno da depressão exatamente por conta da inadimplência. Porque a dívida tira o sono. Sim. A dívida tira a concentração. A dívida te dá desespero, angústia, mexe com todos os seus sentimentos. E por conta disso que a gente acabou criando o Projeto Cofrinho. O garoto ou a menina, eles vão para o mercado de trabalho no primeiro emprego e ninguém conta para eles uma coisa que eu faço questão de falar primeiro, que é, olha, meu filho, você está como aprendiz e o aprendiz tem um prazo de validade. É por um período. E aí ele vai completar o final do contrato, ele pode sim ser efetivado na empresa, mas normalmente, 80% dos casos, eles não são efetivados, mas tem lá um cartão de crédito com 10 prestações ainda por pagar. Ou tem lá um cheque especial que o limite não é muito, porque eles são aprendizes, mas ainda por pagar. E a rescisão não é o suficiente para dar conta de quitar essas dívidas. E aí se demora para poder se recolocar novamente no mercado de trabalho e ele fica inadimplente por um período. O inadimplente hoje tem dificuldades até para se recolocar no mercado de trabalho. Tem empresas que consultam os CPFs para ver a situação econômica daquela pessoa para poder contratá-la. Você criou esse livro e ele é fantástico, porque você fala dos números para a gente, dessas atitudes para prosperar, que parece bobagem. No entanto, quando você começa a colocar em prática, foram atitudes que eu aprendi com o Fernando, que ele multiplicou do que aprendeu com você comigo, e essas atitudes são 100% eficientes. Aonde que está a maior eficiência no seu método? É como você ensina, a praticidade do que você ensina, ou na pessoa, no seu aluno, na pessoa que se predispõe a aprender? Qual é o pulo do gato? Na verdade, assim, cada pessoa é individual, né? Até por sentimentos, visão de compra, necessidade e desejo.
Às vezes, o que é desejo para mim, para você, pode ser uma necessidade. Então, a gente nunca pode medir, né, a questão financeira no coletivo. Né? Eu acho um pouco errado quando fala assim, olha, eu vou colocar 100 alunos aqui e vou passar para eles o meu conhecimento, que eles vão prosperar. Né? Eu vejo muita gente fazer isso, não sou contra, mas eu também não vejo muita eficiência. Por quê? Porque se todo mundo trabalha de uma forma individual, se cada um tem um sentimento, um desejo, um sonho, não tem como eu passar uma fórmula mágica, né? Não existe. Né? Não existe fórmula mágica para ficar rico. Não tem, não existe. Então, o que acontece? Você tem que aprender a administrar. E o que faz uma pessoa se tornar próspera, né? Ou com posses? É ela aprender desde cedo o poder dos juros compostos, né? Do investimento. E aí entra o problema. Porque quando ele vai entender sobre investimento, ele está cheio de dívida. E aí não tem como você fazer investimento endividado. Por isso que eu falo que é individual. Você vai trabalhar cada pessoa, né, conforme ela está vivendo a realidade no momento. O livro, ele tem, assim, as dicas, né, os inícios de cada fase, de cada pessoa. Então, aí no livro, eu vou falar do endividado, eu vou falar sobre o cara que não está endividado, mas também não sabe investir. E eu vou falar para o cara que já está, puxa vida, eu não estou endividado, já está sobrando uma graninha e eu preciso começar a investir. Então, veja que são 3 pessoas diferentes aí ao tratar de falar de finanças. Por quê? Porque quando você está falando de finanças para uma pessoa que está endividada, ela já está com o problema. Né? Ela está procurando uma solução. Se você falar assim para ela assim, olha, você tem que fazer uma planilha de gastos, de receitas e despesas. Ela vai falar, beleza, só que eu estou devendo. Né? Qual que é a lógica? Né? Porque ela fala assim, pô, eu preciso achar uma solução. E aí entra o problema. Se ela não planilhar, se ela não colocar as receitas, ela nunca vai saber como achar essa solução. Um exemplo claro que aconteceu comigo, eu atendi um casal que eles estavam com um problema financeiro grave. Assim, grave que eu falo, assim, já estava muito alto a dívida que eles estavam no banco. Então, a primeira coisa que a gente fez, né, é levantar todas as receitas que ele tenha, né, quanto que entra por mês de cada um deles, né, porque aí é importante você ter a precisão de quanto entra. E aqui uma dica, né, receita é aquilo que entra líquido, nunca do bruto. Nunca do bruto. Por quê? Porque o cara vai lá, é contratado, aí você fala assim, ó, você vai ganhar 1.800 por mês, bruto. No líquido vai dar 1.100, só que ele faz a conta na cabeça dele que ele pode gastar 1.800. Exatamente. Então, e aí já entra um gapzinho aí. Então, quando você tem um problema financeiro, uma dívida, a primeira coisa, levante quanto você tem de receita real, quanto que entra todo mês. Segundo passo, qual é o valor da sua despesa no mês? Pô, eu ganho 2.000 e estou gastando 2.500. Então, você levantou essas 2 informações. O terceiro passo, que é imprescindível, é saber qual são o seu tipo de dívida. Porque eu posso ter uma dívida com você, Ana. Vamos imaginar que eu estou te devendo R$1.000. Né? Quero receber. Então, só que assim, a Ana, eu posso negociar ela e pagar ela sem juros. Já o banco, não. Então, eu tenho que olhar para a minha dívida e classificar ela também. Então, classificar as dívidas é um terceiro passo importantíssimo para quem está com dívida. E depois disso, não buscar a solução com parente. Vou emprestar do meu tio, do meu avô. Não, pelo amor de Deus. Por quê? Porque isso pode comprometer o relacionamento. Então, sim, qual é o próximo passo que eu sempre oriento? Avalie o seu patrimônio. Como é que eu avalio o meu patrimônio? Quanto que eu tenho em casa? Poxa, eu tenho 2 televisões, vou vender uma. É um sacrifício agora que no futuro não vai me comprometer. Poxa, eu tenho 2 notebooks, um iPad, um iPhone. É hora de se desfazer, quitar tudo e recomeçar de novo. Porque o crédito é fácil, você consegue comprar.
Agora, o sono, ixi, isso aí é difícil melhorar depois. Então, são O artimanhas. Antônio, Pode falar. nós tivemos uma história uma vez de uma aluna, isso em 2019, quando ela fez o projeto Cofrim, ela fez um baixa geral no guarda-roupa dela. Porque ela tinha muito mais calça, blusa, blusa de frio, agasalho, enfim, uma quantidade de roupas que ela não precisava. Essa quantidade eu nunca vou esquecer, Antônio. Era mais de R$ 3.000 em roupa e algumas que nem serviam. Nossa. Que ela colocou lá à disposição do tal do Enjoei Troquei, esses grupos que a gente encontra pelo Facebook na região que a gente mora. E com isso, ela conseguiu quitar os juros da dívida que ela tinha. Sim. Só com coisas que ela não. Porque isso é uma política americana, né, Antônio? O Sim. americano tem esse costume. O americano, ele pega tudo que ele não usa, ele vai para frente da casa, monta uma mesa, faz uma jarra de suco de limão e faz um bazar ali para se desfazer de coisas que ele tem e que não consome, que não faz mais um sentido para ele. Pega, junta o ano inteiro na garagem o que não precisa, uma vez no ano vai lá e faz um bazar. Não é feio, pelo contrário, é super útil, porque você consegue repor dinheiro em caixa e se livrar do que não precisa. Sim. Porque acumular o que não precisa também é adquirir dívida a longo Sim. prazo. É. A primícia de um bom investidor é você ter mais ativo do que passivo. Vamos contar o que é isso para eles É. em detalhe. Porque a gente entende o termo, talvez É. eles não. O que acontece hoje, né? Claro que isso não é uma regra geral para todos, mas tem pessoas que já conseguem viver assim. Quando você fala em ativos, ativos é tudo aquilo que vai te trazer retorno. Então, você vai fazer um investimento, quando você está fazendo um investimento, isso vai te trazer um retorno, isso se chama ativo. O que é um passivo? É aquilo que você vai comprar como bem, mas não vai te trazer retorno. Na verdade, vai te trazer um gasto. Vamos imaginar uma casa própria ou um carro. Né? No começo, quando você compra, você até acha que é um ativo. Mas com os gastos do tempo, você vai ver que ele é um passivo. Né? Ele tira dinheiro de você, na vez de ele colocar dinheiro para você. Por isso que muita gente hoje está optando por aluguel de carro. Por quê? Porque você vai pagar o aluguel de carro, você está usando aquele bem, né? E você não vai ter os custos depois com seguro, você não vai ter custos com IPVA, você não vai ter custos com pneu, com manutenção, nada. Você está alugando algo, se está dentro do seu orçamento, maravilha. Tem pessoas que estão até economizando dinheiro com isso. Do mesmo jeito, uma casa, né? E é o sonho de todo mundo ter a casa própria, e eu acho que se consegue, tem que ter mesmo. A diferença é que uma casa hoje ela é um passivo. Né? Então você vai comprar ela todo mês, ela deprecia, você tem as manutenções, então ela sempre vai tirar dinheiro de você. Né? Então, o que acontece aí? Quando eu enxergo isso, então vamos lá, vamos supor que hoje eu tivesse R$ 1 milhão aqui e fosse entregar para alguém. Então Divide comigo. Vamos entregar aí R$ 1 milhão para quem está assistindo a live. Só para quem levantar a mão assistindo a live, né? Oba, já levantei, já estou aqui. Né? O que vai acontecer? Desse R$ 1 milhão, se a pessoa for, né, com conhecimento já de investimento, ela não compraria uma casa grande, gigante. O que ela ia fazer? Ela ia olhar uma casa que atenderia a sua necessidade e investiria o resto num ativo que te desse retorno. Hoje, para você ter ideia, um fundo imobiliário, que é um fundo de investimento, que a gente chama, geralmente os de aluguéis, né? Você vai comprar uma casa, né? Colocando assim, ó, vou comprar uma casa de R$ 300 mil. Ok? Você comprou lá a casa, né? Ou um apartamento de R$ 300 mil. Aí você comprou, você pagou, tudo bonitinho, e você vai colocar para alugar. Hoje, um aluguel aí, vamos colocar aí um valor razoável, R$ 1.800 por mês, certo? Tá. Então, beleza. Certo. Então, você tem lá um apartamento de R$ 300 mil e você vai ter um ativo, uma receita, né? Um ativo, uma receita de R$ 1.800. Só que, se você parar para avaliar, esse 1.800 nunca vai ser líquido, ele é bruto.
Porque tem a depreciação, tem se o inquilino sair de lá e não pagar, você tem os custos, você tem o custo com a imobiliária, você tem vários custos envolvendo ali aquele imóvel que você tem, que vai te dar R$ 1.800. Então, de 1.800, vamos supor que sobre limpo R$ 800 na sua mão. Então, você tem um patrimônio, né, de 300 mil, e quando você tem esse patrimônio de 300 mil, você põe ele para alugar por 1.800, mas ele entra na sua mão R$ 800. Então, se você for fazer a conta dos 300 mil investido e ganhar só 800, é uma rentabilidade muito baixa. Porque se eu tenho 300 mil e coloco, por exemplo, num fundo imobiliário ou numa aplicação mais segura, como eu já aprendi também lá com o Felipe Galcino, de repente você coloca num investimento que vai te gerar mais receita do que os 800 propriamente dito. Sim. Em alguns casos, eu vou além. Vai gerar receita líquida de 1.800. Então, olha só, você tem um fundo capital hoje, eu até estava lendo um pouco sobre ele, se você coloca 300 lá, 300 mil, de 300 a 400 mil, ele vai te dar um retorno aí de 1.200 líquido. Vale a pena eu ter o apartamento? Não. Entendeu? Então, hoje, nós temos muito mais facilidade de gerar riqueza, gerar ativo com fundos, com investimentos, do que com imóveis. Não que o imóvel não seja um bom investimento. Né? Tudo vai depender da situação que a pessoa está vivendo ali. É porque senão o pessoal da imobiliária aí já desce a linha. Já cai matando em cima de nós, né? O Gabriel está dizendo assim: comprei um carro no final do ano passado. Trabalhei 4 anos para juntar o dinheiro do carro. Comprei. Achei que estava lucrando horrores. O carro é novo. Financiei 20% dele só. Fui trabalhar de Uber. No primeiro ano que trabalhei de Uber, perdi horrores também. Perceba, Ana, hoje no aluguel do carro ganho muito mais ainda trabalhando de Uber do que com o meu carro próprio. Vendi o carro faz 4 meses. Ótimo. Sim, hoje a facilidade de aluguel de carro está muito, muito mais fácil, até porque a questão do Uber trouxe isso também, né? Aquele aplicativo 99. Então, assim, você vai ver que são plataformas que criaram em nós uma nova visão, né? Qual que era a visão de todo jovem, né? Você começa a trabalhar, você já vou quer comprar minha moto, vou comprar meu carro. Né? Então, essa é a visão. Nós somos um país onde as pessoas são apaixonadas por carro. Então, você vai ver assim que em proporção de imposto, né, os nossos carros que são bem mais fracos do que os lá de fora, custam bem mais para nós do que para eles lá. Porque a gente não tem a gente compra pelo impulso, a gente compra pelo olhar ali, né, pela emoção, né? Eu vejo assim, eu tenho amigos que vêm de carro, né? Aí, às vezes eu estou acompanhando as negociações, eu vou lá conversar com eles e eu estou acompanhando a negociação. Sabe como é que a pessoa vai? Ela não vai olhar o carro por si só. Ela acha bonito. O que acontece naquele momento? Ela esquece que ela vai pôr combustível, ela esquece que tem pneu, ela não vê nada, ela só vê se a parcela cabe no bolso dela. Aí quando ela olha lá que fala assim, olha, vai ficar aí, ó, 36 parcelinhas de 785, a pessoa é meu. Entendeu? Ela já quer sair com o carro, ela tá querendo sair com o carro. Depois que ela vai assimilar que todos os custos que o carro tem vai vir junto, né? Eu costumo dar um exemplo assim, ó. Você quer ver se aquilo é vantajoso mesmo? Pega o seu salário que você ganha líquido, divida por 220 e você vai achar o número que você ganha por hora. E aí, o que vai acontecer? Esse valor que você ganha por hora, você faz vezes o dia trabalhado. Vezes 8, você tem lá o valor do dia. Aí você pega a parcela do carro e vê quanto que você vai trabalhar para pagar uma parcela do carro. As pessoas ficam assustadas, porque ela trabalha assim quase 10 vezes mais por causa de uma parcela de um carro. E aí não sobra nada para ela sair, para gastar, para comer um lugar bacana, ou para fazer um investimento, ou fazer uma reserva financeira, né? Porque eu sempre também oriento que quem vai começar a investir, ainda mais para os jovens,
é assim, nunca vai fazer investimento já de cara, né? Primeiro faça uma reserva financeira. Que a O que reserva que é uma reserva financeira, Antônio? é, Esse termo eu já aprendi, eu já ensino, mas a gente tem aqui hoje alunos que ainda não conhecem essa expressão. A reserva financeira é o quê? 10% do meu salário que eu tenho que guardar? não, 30% é, do meu salário que eu tenho que guardar? São 6 meses do meu salário. O que que é uma reserva é. financeira? A reserva financeira, primeiro, né, o nome já é reserva, né? É para você se Posso garantir, mexer nela? né? Então, Posso mexer nela? não, não. Então a ideia é o seguinte, ó, a reserva financeira, ela, o nome já diz reserva, segurança, né? Por que reserva financeira? Porque hoje nós vivemos num mundo estável, né? A gente viu a pandemia e mostrou isso, a pandemia mostrou assim, eu acho que vai ser um novo Brasil agora, nessa questão financeira. Porque as pessoas viram que elas podem perder tudo da noite para o dia e se você não tiver controlado, vai ser bem pior. Então imagine o seguinte, ó, a primeira coisa que uma pessoa tem que descobrir para ela começar a fazer investimentos é identificar qual é o valor ideal da sua despesa. Então, eu primeiro recebo lá minha planilha, depois eu mando para vocês aí a planilha. Você vai colocar lá a sua receita e todas as suas despesas. Quando você identificar todas as suas despesas, vamos supor lá que eu tenho de despesa 3.000 por mês. Então, todo mês eu tenho 3.000 lá que eu estou gastando. Eu começo a olhar aquilo e vejo, ó, no primeiro mês 3.000, no segundo mês 3.000, no terceiro mês 3.000. E eu tenho lá um salarinho, né, que eu recebo, que está pagando essas contas. Só que eu não tenho a estabilidade. Então, ninguém tem, na verdade, né? Então, o que eu começo a fazer? Eu começo a aplicar num tesouro direto, eu nem vou falar de poupança aqui, porque a poupança é muito ruim, apesar de que agora estão mexendo bastante, ainda pode ser que ela supere um pouco alguns investimentos, mas ainda eu não recomendo. O que eu faço ali nesse tesouro direto? Eu começo a colocar os valores de aplicação para que eu tenha de reserva financeira de 4 a 6 meses do meu salário. Das minhas despesas, desculpe. Das minhas despesas. Por Então, quê? se eu ganho 3.000, eu tenho que ter de 4 a... Não importa, eu ganhei Na 1.000 verdade, ou 3.000, na eu verdade não tenho é que quanto ter... você ganha, é É quanto eu gasto. quanto você tem de despesas. Então, se eu tenho lá 3.000 de despesa, eu tenho que ter de 3 a 4 a 6 vezes, né, esse valor dentro de uma aplicação que eu possa retirar rápida. Por quê? O Tá. que acontece hoje no Brasil? Todo mundo, às vezes, fica confortável com essa questão do salário que ganha. Então, o cara tá ganhando lá 1.000, ele tá gastando 1.000, tá tudo maravilhoso. Ele começa a ganhar 2.000, ele gasta os 2.000. Ele começa a ganhar 3.000, ele gasta 3.000. Né? Então, eu até brinco assim, olha, se você não consegue administrar 1.000, se eu der 10.000, você não vai administrar. Porque Não. muita gente acha que ganha pouco no Brasil. Né? Ah, eu ganho pouco, porque se eu ganhasse 20.000, se você gasta com 1.000, você gasta 1.000, com 20.000 você vai gastar 20.000. Né? A dor de cabeça vai ser até um pouco pior. Só que olha que interessante. Então, se eu tenho as minhas despesas ali já controladas, eu sei o quanto que eu gasto, eu vou fazer de 3 a 6 vezes esse valor numa reserva financeira. Por quê? Porque se amanhã eu ficar desempregado, eu tenho 6 meses de tranquilidade com as minhas contas redondinhas. Eu não vou ficar desesperado para correr atrás de dinheiro. Não vou aceitar qualquer proposta que vai aparecer na minha frente. Né? Eu sei quem eu sou, eu sei do meu potencial, eu saí da empresa, beleza, vida que segue, e eu vou voltar para a área que eu trabalho, porque é a área que eu sei fazer. Eu não fico desesperado para entrar em qualquer emprego. Por quê? Porque eu tenho minhas despesas ali por 6 meses. Então, é o tempo suficiente para eu me restabelecer no mercado financeiro. No mercado profissional. Antônio, tem uma história que aconteceu com a gente. O pessoal teve uma história que aconteceu com um aluno, mais ou menos assim. Primeiro, ele não imaginava que ele ia ter demissão no período de aprendiz. Fez 17 anos, 29 dias, acabou. 11 meses, 29 dias, acabou. Ok, menor aprendiz que quando fica de maior é demitido.
E aí ele não tinha dívida, mas ele não tinha se qualificado. Me diz uma coisa, Antônio, eu explico para eles, eu quero ver se você concorda com isso, que a educação financeira também parte de você investir em você mesmo. Sempre. Porque quando você aprende a lidar com coisas que você não sabia antes, que você não tinha entendimento, também é uma forma de você economizar. Por exemplo, ele tinha por hábito comer fora de casa. Como tinha lá o vale alimentação, ele podia gastar no mercado e ele, no segundo emprego já quando ele foi se recolocar. Ele podia gastar no mercado comprando alimentos, ou então ele podia gastar nos restaurantes. Ele tinha por hábito gastar nos restaurantes. Era mais prático, mais confortável, comida ali fresquinha, né? Tá bom. E quando ele entrou no projeto Cofrinho, ele já tinha passado pela situação do desemprego, eu disse para ele, falei, olha, faz o teste. 30 dias, leva a sua marmita, é mais saudável para você, e vamos checar no final do mês a economia. Antônio, ele ficou assustado, ele ficou abobalhado. É uma coisa que parece bobagem, Sim, mas só mudar o hábito da alimentação, né? sim. Alimentação saudável, levada de casa, gastando em comida que ele sabia a origem, já deu uma grande diferença no salário. Que coisa mais simples que você consegue ver aí com seus É assim, ó. Eu sempre brinco assim, ó, ninguém tropeça em montanha, né? Não mesmo. Porque você tá vendo a montanha, ela é gigante, mas as pedrinhas a gente tropeça, né? Eu também não sou a favor daquilo assim, poxa, seja radical e corte tudo. Até porque tem alguns prazeres, que eu até eu ensino no livro, sobre o método 30-50-20, que é aquele que você tem que aprender que tem que ter 30% do seu salário para fazer investimentos, depois que você tem a reserva financeira, né? 30% do seu salário é para investimentos. Investimentos que eu falo são investimentos agressivos mesmo, né? Tipo bolsa de valores, investimentos em produtos rentáveis. Desses 30% você vai ter para investimento, de 50% a 60% com as suas despesas, né? Suas despesas gerais. E aí, entre 20% a 15%, você ter aí o seu lazer, é você curtir mesmo, sabe? Sair, pô, eu me permito a comprar uma blusa nova, eu me permito a comer em um lugar diferente. Por quê? Porque eu estou trabalhando para isso e é seu direito aproveitá-lo, né? Eu falo assim que a primeira pessoa que você deve se pagar no começo, no início de tudo, é você mesmo. Então, se você cria o hábito de se pagar a si mesmo, o que vai acontecer? Você já vai comprometer um pouco do seu salário com você mesmo. Né? Então, você vai falar assim, puxa, eu ganho 1.000 líquido, mas eu vou tirar R$ 100 todo mês para mim primeiro. Eu vou tirar ali e vou investir ele. Então, já não é mais R$ 1.000, são 900 que você vai trabalhar. Né? Então, esse é um hábito que muda o seu foco do devedor para o investidor. Então, é essa reversão que a gente precisa trabalhar. Outra coisa é não querer medir seu padrão de vida com todo mundo, que, né, isso é uma das coisas que tem derrubado muitas pessoas. Infelizmente, é uma coisa que ainda no Brasil ela é muito palpável, né? As pessoas querem medir quem é quem pelas posses que tem, e isso não leva a lugar nenhum, a gente sabe disso, né? Não é o ter, é o ser, né, Antônio? Eu vou falar isso no livro, né? Você tem que ser para ter, né? É melhor você ser a pessoa que nasceu para ser do que você querer mostrar para alguém aquilo que você não é. Né? E quem gosta de você mesmo, quem é seu amigo, né? Na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza. Né? Quem é amigo mesmo tá junto. Aqueles que estão com você só porque você tem as posses, quando você perder tudo, vai ser muito rápido eles desfazerem. Né? Então, esse tipo de mentalidade que tem que trabalhar. Então, quando eu falo nas pequenas atitudes, nas pequenas coisinhas, é assim, é você identificar na sua planilha para onde está indo o seu dinheiro. Sabe? Essa é a pergunta que todo mundo tem que fazer todos os dias. Para onde está indo o meu dinheiro? Será que é no pão de queijo com café de manhã na padaria? Ou assim, tipo, porque às vezes a pessoa fala assim, ai, cara, eu não consigo fazer um curso lá, eu queria fazer um curso, mas, cara, quanto custa o curso? Ah, custa R$ 200.
Aí você põe na planilha, você senta com a pessoa lá, com a planilha, ele gasta R$ 200, entendeu? No final de semana tomando cerveja. Entendeu? É a mentalidade, pô. É um sacrifíciozinho que você vai fazer aqui para você ter muito mais ali na frente, né? Então, investimento é sempre olhar para o futuro, né? Mas trabalhando hoje. Ô, Antônio, vamos ver se a gente consegue traçar para eles, então, uma cronologia. Se eu estou devendo, listo as minhas dívidas, descubro qual eu posso negociar num juros barato, quito ali as primeiras, não é postergar as outras, não é isso, mas estabeleço prioridade entre elas, vou minimizando a minha dívida. Mas mesmo em dívida, eu posso ter um olhar lá na Sim. frente O que, para fazer. o que eu vejo é assim, a primeira coisa, né, que é difícil, mas a gente tem que aceitar é falar que tem a dívida. Porque tem muita gente que não assume que tá devendo. Ela está devendo, mas ela acha que amanhã vai ser melhor. Ela acha que amanhã ela vai resolver. Então, a primeira coisa é, eu estou devendo e vou mudar a minha situação. Pronto. Então, você determinou isso, né? Porque a nossa mente também tem que trabalhar a nosso favor. Então, eu determinei. Segundo passo, eu vou colocar ali, ó, no meu caderninho mesmo, ó, né? Receita e despesa. Então, eu tenho de receita hoje R$ 1.000 e eu tenho X de despesa. E aí, depois que eu lancei as receitas e as despesas, aí eu vou colocar agora o quanto que eu tenho de dívida. E vou listar as minhas dívidas. Então, eu vou listar lá. Estou devendo para o banco. Estou devendo para o leasing lá. Estou devendo para o carro. Estou devendo, entendeu? Eu vou listando. Depois que eu listo tudo, eu vou focar primeiro nas que têm juros mais altos. E focar o que é? É pegar o telefone e ligar para o cara e falar, ó, meu amigo, tive um descontrole financeiro, né? Estou tentando me reorganizar. O que eu posso fazer? Como é que a gente pode fazer para eu pagar você? Como é que vai ser? Então, você negociar de novo. E não é vergonhoso fazer isso também, até porque 80% da população brasileira é inadimplente. Então, ninguém está sozinho quando está com dívida, entendeu? Tem um monte de gente, né? Então, a gente tem que entender isso. É um descontrole, estou passando por uma dificuldade. Às vezes, o descontrole veio mesmo por uma dificuldade, às vezes é uma doença na família. Então, a gente tem N motivos para ter descontrole financeiro. Ou, às vezes, é falta de gestão mesmo, e aí agora eu vou aprender, vou ler o livro Atitudes para Prosperar e vou mudar de vida. Esse aqui. Então, assim, qual que é a ideia, né? A ideia é você assumir a condição. Poxa, eu estou com dívida, estou com problema, então eu vou listar tudo e vou resolver. E vou ligar, ó, Luana, estou devendo R$ 1.000 para você aqui. Como é que eu posso te pagar? Sabe por quê? Olha só um caso interessante. Eu estava trabalhando a finança de um casal também, eles estavam começando, né, o casamento deles, né? Então, ele tinha uma dívida. Ele tinha uma dívida com um amigo. Esse é o problema do relacionamento, né? E aí, ele devia R$ 400. Ele estava devendo. Aí eu falei assim, olha, beleza, você já listou todas as suas dívidas? Ah, já listei. E aí eu vi lá, tal. Eu falei, o que dá pra gente fazer aqui, olha? Dá pra gente fazer o seguinte, desse cara que você deve 400, você vai ligar para ele e vai falar assim, olha, eu te consigo pagar R$ 30 por mês. Aí sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, não, ele nunca vai aceitar. Eu falei assim, claro que vai. Pô, você tá devendo 400, vai pegar R$ 30 por mês, você vai estar pagando ele. Aí sabe qual que era a mentalidade dele antes disso? Pô, sobrava lá, ou ele fazia as contas, tinha os R$ 30. Na vez dele ligar pro Zé lá e falar, Zé, vou te dar R$ 30 dos 400, que já não vai ser mais 400, né? Vai ser 370. O que ele fazia? Ah, já estamos enrolados mesmo, vamos comer uma pizza. Liga lá na pizzaria. Então, o que acontece ali? Ele está comendo a pizza do Zé, entendeu? Porque aquele dinheiro não é dele. Então, se você liga para a pessoa vai entender, pô, tive um problema aqui, cara, descontrolei. É 400, eu consigo pagar 30, porque se no mês que vem eu conseguir pagar mais, eu pago mais. Mas 30 tá bom? Claro que a pessoa vai aceitar. Não é mais 400, é 370, entendeu? Então, assim, esse tipo de aceitação
é libertador, porque você começa a falar, puxa, consegui pagar isso, consegui pagar aquilo, não tem limites, eu consigo Não, pagar e isso. quando você consegue começar a pagar, você se empodera disso. Sim, E aí é automático você prosperar para continuar pagando e sanar as dívidas. isso. Não é, Sim, Antônio? Porque totalmente. porque tudo é ação, né? E a mentalidade. Quando Claro, você cria o hábito de pagar o que você está devendo, é automático no mês seguinte você conseguir e às vezes quitar até mais, um valor maior. Por quê? Porque você está trabalhando sua energia para isso. sim. Agora, enquanto você fica lá, eu devo, ai, não sei como, você vai criando sentimentos que impedem você, inclusive, de pagar a sua dívida. Sim. E aumentam a sua dívida. Quando eu falo sobre listar os patrimônios também, então você vai colocar receita, despesa, porque você tem que saber o quanto que você gasta no mês, porque isso é o norte também, que às vezes você está gastando. Vamos lá, eu tenho um canal de TV a cabo e eu tô com dívida. O que eu faço? Cancelo o canal de TV a cabo, entendeu? Vou assistir videozinho no YouTube. Por quê? Porque naquele período eu não tenho esse privilégio. Entendeu? Então é assim que funciona. Eu tenho que assumir a minha condição. Então eu vou lá, reduzo as minhas contas para sobrar mais dinheiro. Então eu E começo. isso não é punição, isso é Não. entrar em intimidade com o que você está fazendo. Sim. É você aceitar a realidade que você está vivendo. Para que você possa prosperar no futuro. Porque se você não aceitar. Atitudes para prosperar. Se você não aceita que está devendo, você não prospera. Nunca. Então, o que Né? acontece? Eu coloquei lá a receita, as despesas do mês e eu vou tentar enxugar isso, tá? Estou enxugando lá as minhas despesas. Poxa, se eu gastava com o cafezinho lá na frente, eu não vou mais tomar, e assim eu dou uma segurada. Isso é por um período pequeno, não é uma coisa que vai ser a resto da vida, entendeu? É isso que as pessoas têm que entender. E aí, o que acontece? Eu reduzi minhas despesas, mas mesmo assim não está sobrando muito, aí eu vou para a minha lista de patrimônio. Puxa, o que eu tenho? Eu tenho duas televisões, eu tenho um iPad, eu tenho um iPhone, eu tenho um tênis que eu não estava usando e é novinho, eu tenho roupa no meu armário. E aí eu vou fazer que entre uma renda extra. Ou, né, além de tudo isso, você realmente fazer uma renda extra. Né? Você tem aí, hoje, voltando os restaurantes, eles precisam de um freelance de garçom. Vou lá e faço 2 dias de garçom lá, junto uma graninha, para eu poder ter essa renda para eu quitar. Depois que eu começo a quitar as dívidas e eu zero elas, o próximo passo é, eu enxuguei, agora, isso que eu enxuguei que vai entrar, eu vou começar a fazer minha reserva financeira. Porque aí a sua mentalidade muda, você vai começar a pagar a si mesmo, você vai começar a ver dinheiro rendendo, aí você começa a falar, opa, né? É muito melhor você não ter dívida e ter dinheiro investido. E assim você começa a E, trabalhar a sua área financeira. gente, uma coisa que funciona. Quando você começa a se pagar, essa história do se pagar, para mim, tem 7 anos também, tá? Sim, Essa história do se pagar. Eu não sabia que eu tinha que me pagar, Antônio. Faz 7 anos que eu sei disso, só 7 anos. sim, Mas é tão interessante porque assim você começa a se bonificar com coisas que realmente você quer fazer. Por exemplo, você pode fazer aquela sua viagem dos sonhos. E isso tudo contribui para o seu sentimento bom. Você volta mais produtivo. E trabalha o ano todo, ou mais 6 meses, produzindo muito. Por quê? Porque você sabe que no final daquele período você se pagou o suficiente para ter aquele prazer, aquele privilégio, para proporcionar isso para sua família, para proporcionar para os seus filhos, mas principalmente para você. Quando a gente começa a se pagar, tendo as nossas recompensas, é valorizar os micro resultados, as coisas pequenininhas, sim, as pequenas belezas da vida. Eu lembro que o meu primeiro pagamento, Antônio, eu tinha uma curiosidade imensa, eu tenho amigos messiânicos, que eu sou apaixonada por eles, e eu gosto muito de flor, e eles falavam do Templo do Sol em São Paulo, represa do Guarapiranga. E que era para eu ir com eles lá, passar um fim de semana e me hospedar. O meu primeiro pagamento foi isso, Antônio. claro. Juntei dinheiro. Ah, mas de Campinas para São Paulo era super um pulo. Tá, mas tinha hospedagem, estadia, filhos, família para levar, ficava um pouco mais caro que meu orçamento. A Sim. primeira vez que eu fiz isso, nunca mais eu parei.
Sim. Nunca mais eu parei de me pagar. Aquilo foi uma válvula, uma mola propulsora para minha alegria de produzir o ano todo. Sim. Antônio, me conta uma coisa. Por último, tá? Prometo, eu sei que você tem outras atividades aí. Você é personagem nesse livro que o Júnior Santos fala de você e da sua história. Conta isso, por quê? Então, isso é na área do empreendedorismo, né? Eu O Poder de uma Vida com Propósito, tá, gente? É esse livro aqui, ó. É, eu sou um cara muito estudioso, principalmente das histórias da Bíblia, né? Eu vejo assim, a Bíblia, para mim, ela é a raiz de toda a consultoria, porque ela tem princípios e propósito e projetos para tudo que a gente está vivendo no dia a dia e no nosso projeto de vida. E eu sempre tive envolvido nessa área financeira. Então, eu sempre trabalhei em projetos financeiros, tanto como investimento, tanto quanto empresa, né, com algumas empresas que eu já trabalhava dentro, e dando consultoria para empresários. Então, quando eu sentava com os empresários, a maioria das vezes, né, você vê que entra aquela história, né? Às vezes o cara tem o sonho, ele sabe o que ele está querendo fazer, ele sabe, né? A tiazinha que faz o bolo, né? Ela sabe fazer o bolo, ela sabe pôr o chocolate. Todo mundo que come o bolo fala que maravilha de bolo. Você tem que vender esse bolo. Você tem que vender. Aí ela sai para o mercado, faz lá um monte de bolo e aí ela coloca lá o bolo a R$ 200, porque é o custo que ela teve, né? E os bolos aí na padaria custa R$ 35. Aí ela não consegue vender, ela fala, puxa vida, né? Então, a gestão financeira em si é uma coisa que eu sempre vivi e sempre tentei passar. E aí, no longo dos anos, eu comecei a ver que a Bíblia, ela tem uma assim, ela é muito vasta nesse campo de financeiro, principalmente na área do empreendedorismo. Você vai ver que a Bíblia ela incentiva, né, a pessoa a ser empreendedora, a ter coragem, a assumir riscos, a entender que Deus tem um propósito para ela. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a trabalhar dentro das consultorias esse tipo de princípios. Então, além de a gente montar um planejamento financeiro, ou um plano de negócio, ou uma estrutura financeira, eu também levava esses princípios, né? Qual que é o princípio? O princípio da generosidade, né? Que você ganhar dinheiro e você saber que você tem que doar dinheiro, né? Então, olha que interessante, ó. Se um cara tem dívida, ele não consegue doar nada para ninguém. Mas se um cara está prosperando e ele doa, ele vai prosperar mais ainda. Porque tudo converge para que aquilo funcione de uma maneira esplêndida. Então você vai ver que a Bíblia sempre vai dar diretrizes. Diretriz de venda, diretriz de gestão, de relacionamento entre patrão e empregado, de empregado e patrão. Então você vai ver que a Bíblia tem muito isso. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a levar isso dentro das consultorias que eu faço, né? Que é ali a pessoa entender qual é o propósito de vida dela, né? Será que é só ganhar dinheiro? Né? Será que, puxa vida, eu vou ganhar um monte de dinheiro, para quê? Né? Qual é o propósito? Qual é o O que eu vou sentido? fazer com isso? Né? É só para ser milionário e andar de carrão? Né? É isso? Se for isso, o que vai acontecer depois, né? Porque a gente tem um período curto na Terra, né? A Bíblia diz mesmo assim, olha, de 80 a 90, o que passa disso aí já está fazendo hora extra. É lucro. Né? Então, assim, a colocar alguns propósitos para esses grandes empresários. E quando a gente começou a ver que isso dava certo, a gente começou a ver que o cara, ele começou a entender que ele tem que gerar dinheiro, fazer riqueza, só que ele tem que também gerar um legado e não só uma herança. Porque existe uma diferença aí. Então, como é que eu gero uma herança? A herança eu trabalho, morro e deixo algo para alguém. Se você vai usufruir disso, beleza. Se não, não sei o que vai acontecer. Mas quando eu estou gerando um legado, eu estou deixando algo para a posteridade. Então, eu estou deixando um exemplo a ser seguido. E para os empresários de hoje, um dos bons exemplos que a gente pode mostrar é que dá sim para que você monte uma empresa sem sonegar imposto.
Dá sim para você montar uma empresa e ter uma qualidade de vida dentro da empresa, onde os funcionários vão sorrindo. O cara tem prazer em trabalhar com aquela pessoa, porque está gerando uma riqueza geral, é compartilhada aquilo. Não é um só cara ganhando e todo mundo ali trabalhando para ele, entendeu? Então, Exatamente. quando eu comecei a aplicar isso, eu uma vez conversando com o Júnior Santos sobre vários temas, e a gente tem uma afinidade, uma amizade muito boa, e ele me indica muito para fazer as palestras. Ele falou, cara, eu tô com uma ideia de um livro que chama O Poder de uma Vida com Propósito, e eu quero que o capítulo 4 desse livro seja seu. E aí eu quero que você conte uma história, tal, e aí eu conto na história de alguns negócios que eu fiz, e aí como é que a gente trabalhou esses negócios, como é que a gente gerou riqueza, gerou principalmente o ambiente para que aquela empresa prosperasse, né? Então é um pouco essa história que eu conto no A livro. gente hoje. Antônio, faltou eu te perguntar alguma coisa que você acha que é importante ainda a gente falar e eu não te fiz a pergunta? Eu só acho assim, olha, a primeira coisa, para você fazer um bom investimento, né? Eu sempre vou frisar isso, né, gente, né? Você tem que trabalhar a sua visão de sonho, né? Então a gente fala das histórias de sonhos, né? Então, o que acontece, né? Todo sonho, ele tem que ser palpável. E como é que um sonho se torna palpável? Quando eu coloco ele no papel. Então, um planejamento, um sonho, eu quero lá, é tudo lindo, mas ele nunca vai acontecer se eu não colocar ele no papel, tá? Então, a primeira coisa é coloque os seus sonhos no papel. É o sonho de ter uma empresa, de empreender? Coloque no papel. É o sonho de trabalhar numa multinacional? Coloque no papel. Entendeu? Coloque os seus sonhos no papel. Por quê? Porque quando você coloca o seu sonho no papel, logo depois você consegue ter o valor que ele custa. E aí você vai começar a trabalhar isso. Você vai ter uma visão de quanto vale o seu sonho, né? Se seu sonho é ter um carro, beleza, quanto vale esse sonho? Se seu sonho é ter uma casa, quanto vale? Então, mensure, coloque no papel, traga ele palpável para que você possa começar a trabalhar suas finanças em cima desse sonho. Lembrando sempre, receitas, despesas, patrimônio são bem importantes de você saber. Se eu perguntar hoje qual é o valor do seu patrimônio, né? Porque patrimônio tem diferença. Eu posso ter em patrimônio 5 milhões de reais e você perguntar assim, quanto que você tem de dinheiro aí? Eu tenho 500 reais aqui só. Nossa, só tem 500 reais? Mas em patrimônio eu tenho 5 milhões. Né? Então, essa é a diferença de você saber o quanto eu tenho de patrimônio entre a receita e despesa. Então, são informações para que você olhe o seu sonho e aí comece a trabalhar em cima dele. E aí, para você fazer um sonho acontecer, nada acontece sem planejamento, sem disciplina, sem hábito. Então, a planilha financeira, ela é chata. Tá? Chata. Ninguém gosta de preencher. Tem gente que liga para mim e diz assim, olha, ô Antônio, a sua planilha não funciona. Daí eu falo assim, mas você colocou todas as informações? Eu comecei no primeiro mês, no segundo mês eu já nem quis mais saber. Pô, só fica vermelho lá. Por que não funciona? Porque é hábito, porque é disciplina. Então você tem que aprender a fazer isso. Todos os caras que você conhecer que são prósperos, o cara ganha muito dinheiro. Pode saber que esse cara sabe administrar as finanças dele corretamente. Porque ninguém que é displicente ganha dinheiro e administra dinheiro. Né? E aí entra a primícia que a Bíblia vai dizer assim, administrar dinheiro é fácil. Difícil é administrar a falta dele. Então, o que acontece? Se você tem um sonho palpável, colocou lá seu sonho, eu quero ter uma empresa, eu quero começar a empreender, eu vou começar. Você tem que pôr isso no papel para que você tenha valores. E aí sim, você tendo valores, você vai lá, poxa, minha receita, minhas despesas, meu patrimônio, quanto custa essa empresa? Puxa, para eu abrir ela custa 3 mil reais. Então eu não tenho ainda esse dinheiro, mas eu tenho já o projeto. O que eu vou fazer agora para que ele aconteça? Quais são meus passos para que isso aconteça? É fazer uma renda extra? Né? É eu começar a trabalhar em outro emprego?
ou é eu vender algum patrimônio que eu tenho para poder investir nisso. Então, o que eu quero que as pessoas sempre foquem é assim, olha, coloque no papel tudo, porque quando você coloca no papel, você enxerga, e quando você enxerga, você faz acontecer. Antônio, muito obrigada, do fundo do meu coração. Obrigada por ter aceitado ensinar o Fernando lá atrás. Obrigada por ter aceitado os alunos do História de Sonhos agora na Projeto Cofrinho Online, que a gente vai aí daqui uns dias colocar no ar. Obrigada por ser gentil com os meus alunos, porque a tua explicação hoje não é uma explicação daqueles homens do mercado financeiro que a gente se perde no que eles estão falando, foi objetiva para eles. Obrigado pelos livros que vão chegar e a gente vai entregar para os nossos alunos lá um desses por mês na casa deles. Mas o principal, obrigada por você ter uma vida com propósito. Nesse propósito, fazer coisas como essa que você está nos ensinando hoje. Não tenho palavras. Impagável, Antônio. Impagável. Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês. Fica com Deus aí. Gente, se você gostou, deixa seu coraçãozinho aqui, seu like, porque a gente precisa. Vai ficar salvo, tá? Então pega o aviãozinho, manda para os seus amigos que não estavam online aqui com a gente. Quem quiser ver a gente ao vivo, fim de agosto a gente conta para vocês aonde a gente vai estar. É a primeira de muitas. Eu e o Antônio saindo para falar de educação financeira para vocês. Beijo, gente. Até semana que vem. Obrigada, Antônio. Deus te abençoe sempre. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acesse o nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo pra você e tchau!